E aí? A meta para 2026 é fazer o dinheiro render de verdade? Então, olha, esta nossa conversa aqui é o ponto de partida perfeito. A gente vai desvendar juntos o caminho para investir com segurança, passo a passo, mesmo para quem está começando do absoluto zero. O nosso roteiro é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente precisa entender por que dinheiro parado é um problema sério. Depois, vamos construir a base de tudo, que é a reserva de emergência. Na sequência, a gente explora as opções seguras da renda fixa, o potencial da renda variável e, para fechar com chave de ouro, as regras que protegem o capital de quem investe. Então vamos começar pelo problema central, né? Existe um ladrão silencioso que afeta todo mundo que deixa dinheiro ocioso, a tal da inflação. Pode parecer um papo meio técnico, mas acredite, o impacto no bolso é muito real. E isso nos leva a uma pergunta que todo mundo já se fez. Aquela crença popular de que a poupança é o lugar mais seguro para guardar dinheiro. Será que isso é verdade mesmo? Vamos dar uma investigada nessa ideia. A realidade é essa, nua e crua. O dinheiro que fica ali, parado na conta corrente ou até na poupança, vai perdendo o poder de compra. É simples, a inflação faz com que no futuro os mesmos R$100 comprem bem menos coisas do que compram hoje. Então aquela segurança da poupança, na verdade, é uma ilusão que nos faz perder dinheiro. Ok, entendemos o problema. Agora vamos para a solução. E o primeiro passo, o mais importante de todos, antes de pensar em qualquer investimento, é construir uma fundação financeira bem sólida. É a base que vai sustentar todo o resto. E essa base tem nome, é a reserva de emergência. Pense nela como se fosse um extintor de incêndio, só que financeiro. É um dinheiro guardado para uma coisa bem específica, imprevistos. Perdeu o emprego? Um problema de saúde? O carro quebrou? É para isso. O ponto principal é que esse dinheiro tem que estar num lugar seguro e, claro, fácil de pegar. Certo, a ideia tá clara. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Qual o valor ideal para essa reserva? Como é que se calcula essa quantia? Bom, a recomendação geral dos especialistas é ter o equivalente de 3 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Ou seja, se as despesas de uma pessoa somam, digamos, R$3.000 por mês, a reserva dela deveria ser algo entre 9.000 e 36.000. Se vai ser mais perto de 3 ou de 12 meses, aí depende da estabilidade do trabalho e de quantas pessoas dependem daquela renda. E essa imagem aqui, olha, ilustra a ideia perfeitamente. Cada moedinha guardada com um propósito é um passo na direção da tranquilidade. A reserva de emergência não é para ficar rico, é para se proteger. É o verdadeiro ponto de partida de qualquer organização financeira. Tá, e onde guardar essa grana? Ela precisa estar num lugar que cumpra 3 critérios. Alta liquidez, ou seja, poder resgatar a qualquer momento, segurança, para não correr o risco de perder dinheiro, e baixa volatilidade, para não ter surpresas. Por isso que a poupança, embora cumpra esses requisitos, não é a melhor opção. O rendimento dela quase sempre perde para a inflação. Existem opções bem melhores, viu? Com a reserva montada e segura, aí sim a gente pode dar o próximo passo. Vamos entrar no mundo dos investimentos de verdade. Começando pela categoria mais segura e previsível, a renda fixa. É aqui que o dinheiro começa a trabalhar de fato e a vencer a inflação. E aqui, a diferença fica gritante. De um lado, a poupança, com aquele rendimento baixo que muitas vezes nem cobre a inflação. Do outro, a renda fixa, que oferece um retorno previsível e que é consistentemente superior. É uma troca muito inteligente para quem busca segurança, mas quer um pouco mais de rentabilidade. E este gráfico aqui mostra o porquê de forma brilhante, dá uma olhada. A projeção para 2026 mostra a taxa de juros, que é o que move a renda fixa, lá em 12%. Enquanto isso, a inflação está projetada em 4,2%. Essa diferença enorme é o ganho real. É a matemática pura mostrando por que sair da poupança é uma decisão tão acertada nesse cenário. Ok, mas na prática, onde investir? Existem opções bem acessíveis. Tem o Tesouro Direto, que é basicamente emprestar dinheiro para o governo. Tem os CDBs, que é como emprestar dinheiro para um banco. E tem até opções mais modernas, como a renda fixa digital, que usa a tecnologia para financiar projetos e empresas. Todas são ótimas portas de entrada. Agora, vamos subir um degrau. Depois de construir uma base sólida na renda fixa, é hora de dar uma espiada na renda variável. Aqui, o foco muda um pouco, sai da segurança e vai para o potencial de crescimento a longo prazo. A diferença fundamental está toda aqui. Na renda fixa, o retorno é mais previsível e o risco é baixo. Já na renda variável, não existe garantia de retorno e o risco é bem mais elevado.
Só que, em troca desse risco, vem um potencial de valorização muito, mas muito maior. É a clássica relação de risco e retorno em ação. As opções aqui são muitas. Fundos de ações, que juntam dinheiro de várias pessoas para comprar pedacinhos de empresas. Fundos multimercados, que diversificam em vários tipos de ativos. E as criptomoedas, que são aquelas moedas digitais protegidas por criptografia. Mesmo uma carteira mais conservadora pode se beneficiar de ter um pouquinho de exposição aqui para diversificar. E por falar em cripto, esse dado aqui ajuda a simplificar um mercado que parece uma loucura. O gráfico não considera as stablecoins, que são moedas digitais feitas para ter um valor estável, geralmente atrelado ao dólar. Tirando elas da conta, olha só, o Bitcoin reina absoluto, com quase 3/4 do valor de todo o mercado. Entender essa dominância já é um ótimo primeiro passo para navegar nesse universo. E essa citação resume perfeitamente a mentalidade que a gente tem que ter. Investir não é apostar, não é tentar adivinhar o que vai acontecer, é sobre estudar, ter paciência e, o mais importante de tudo, entender o próprio perfil de risco para tomar decisões que façam sentido para os objetivos de longo prazo. Para a gente fechar, vamos consolidar tudo com alguns princípios que são essenciais. Pense neles como as regras de ouro que vão guiar qualquer iniciante nessa jornada, garantindo uma navegação muito mais segura. Esse checklist aqui é fundamental. Primeiro, sempre verificar se a instituição financeira é confiável. Segundo, nunca, mas nunca mesmo pular a etapa da reserva de emergência. Terceiro, comparar as opções antes de colocar o dinheiro. E quarto, talvez o mais importante de todos, desconfiar de promessas de dinheiro fácil e rápido. Isso aí simplesmente não existe no mundo dos investimentos sérios. Olha, se tivesse um único conselho para levar de toda essa conversa, seria este: diversificar. Aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta é a mais pura verdade. Distribuir o dinheiro entre renda fixa, renda variável e entre diferentes setores é a estratégia mais inteligente para gerenciar os riscos e otimizar os resultados num longo prazo. E com isso, a gente fecha o nosso ciclo. A informação está aqui, o caminho está traçado. A questão que fica agora não é se vale a pena começar, mas como começar. Pode ser calculando o valor da reserva de emergência ou abrindo uma conta numa corretora. O que importa é dar esse primeiro passo de forma consciente na direção de um futuro financeiro mais seguro e bem planejado.